Hoje é praticamente impossível pensar em fazer uma música sem utilizar um computador. E a escolha desse computador vai influenciar diretamente no buffer size que você vai configurar no seu programa de produção musical. Basicamente significa a quantidade de informação, de som, que esse programa vai poder processar simultaneamente quando você estiver produzindo sua música. Se você for produzir um violão e uma voz, por exemplo, você não vai precisar assim de um supercomputador, porque o buffer size que você vai precisar não vai ser muito grande. Agora, se você for produzir uma banda inteira, for produzir uma orquestra, aí você vai precisar de bastante buffer size. E repare que eu disse produzir e não gravar, porque dentro aí do seu programa de produção musical, tanto faz, tudo é processado igual, não importa a origem, ou seja, do processador e da memória RAM. Quanto mais sofisticados e complexos forem esses dois componentes, melhor vai ter que ser essa placa-mãe do computador. E também entra o lance do HD. Quanto mais complexo for esse som que você produzir, quanto mais instrumentos essa música tiver, mais HD você vai precisar para armazenar esse som. E provavelmente vai precisar de um HD com uma tecnologia melhor para não dar nenhum tipo de latência, para não interferir no buffer size do programa. Dentro de um programa de produção musical, o buffer size funciona de maneiras diferentes. Depende muito do tipo de programa de produção musical que você vai utilizar. Existem programas de produção musical que são mais adaptados, por exemplo, para música eletrônica, que vão utilizar amostras sintetizadas, que costumam ser um pouco mais leves. Assim como tem programas de produção musical que são utilizados mais voltados para quem está gravando instrumento em estúdio. E tem programas de produção musical que são utilizados para live loop, que precisam processar os sons ali em tempo real. Existem basicamente duas fontes sonoras que você vai utilizar quando você for produzir uma música. Uma amostra de som ou um sample de um som que já foi digitalizado anteriormente e uma fonte sonora produzida por você, aí no seu home studio, por exemplo. Independente dessa fonte sonora que você for utilizar, para esse som existir, ocorreu um processo chamado de ADDA, quando o som é processado do analógico para o digital e posteriormente do digital para o analógico, quando você vai ouvir esse som que você produziu. E aí você precisa ficar atento à questão da resolução dessa frequência que você está trabalhando. Ou melhor dizendo, você precisa observar a taxa de amostragem e a profundidade de bits de cada uma das amostras que você for trabalhar. Cada amostra de som, cada tipo de frequência precisa de uma resolução específica. Caso contrário, você pode acabar com um som pouco processado ou muito processado. Em ambos os casos, resultando em um som de baixa qualidade. E o pior de tudo, se você não calcular essas resoluções com mais precisão, isso vai acabar exigindo mais do seu computador, tanto na hora de processar, como também na hora de armazenar esse som. Como eu falei, se essa fonte sonora for produzida por você, inevitavelmente vai precisar de uma interface de áudio. É exatamente na interface de áudio que você vai configurar essa resolução que você precisa em cada um dos sons que você for capturar. E existe literalmente uma infinidade de diferentes tipos de interface de áudio, uma para cada objetivo. Por exemplo, se você é uma banda de um músico só, não tem sentido nenhum você comprar uma interface de áudio com 12 inputs pré-amplificados, raiz, vai custar uma grana aí. Uma interface de áudio com, por exemplo, 2 entradas, pode ser que seja mais do que suficiente para você e com isso você sobra uma grana para você poder investir, por exemplo, no computador onde você vai produzir a sua música. E ainda nesse processo inicial de estar captando o som, se essa captação for de um instrumento acústico ou for uma voz, invista em um microfone que seja capaz de captar as frequências, o alcance dinâmico desse som com precisão. O microfone é o início dessa cadeia de captação e é fundamental que você escolha ele com sabedoria. Por exemplo, microfones dinâmicos geralmente são melhores para sons mais graves e mais altos, enquanto que microfones condensadores como esse daqui são ideais para sons um pouco mais agudos e sutis. Uma vez que você tem todos os sons que você precisa para produzir a sua música, já estão todos salvos e devidamente organizados ali para você começar a utilizar dentro do seu programa de produção musical, é hora de você começar a construir essa música. Isso envolve basicamente 3 etapas: compor a música, mixar e, por último, masterizar. Na etapa de composição, seja criativo na progressão de acordes, nas harmonias e na melodia dessa música. Adicione mistério, contraste e, com certeza, um bom groove. Na mixagem, comece organizando todas as pistas. E, se possível, organizando por cor também. Então comece a separar cada um dos sons utilizando a panorâmica. Observe se essa música que você está construindo, cada um dos elementos estão todos dentro do tempo correto. Quantize os mids com cuidado para que esse som não fique com cara de som robotizado. Limpe os sons, equalize e verifique a dinâmica de cada um desses sons que você for utilizar. Mas lembre-se de deixar um generoso headroom para cada uma dessas frequências para que você tenha espaço quando você for masterizar esse som. Na verdade, mixar é a arte de somar ou subtrair frequências. É onde a música acontece. Dedique uma boa parte do seu tempo na mixagem da música. Masterização. Quando você tiver certeza absoluta de que a sua música está prontinha, devidamente mixada, é
hora de masterizar essa música. Renderize um arquivo fechado dessa música no formato WAV, com 96 kHz de taxa de amostragem e 24 bits de profundidade de bit. Masterizar é a hora de dar brilho para essa música, volume e principalmente dar formato para esse arquivo, de forma que esse arquivo possa ser distribuído em diferentes plataformas, em diferentes mídias. Se você for distribuir sua música num vinil, por exemplo, ou no Spotify, cada uma dessas mídias vai precisar de um arquivo com formato um pouco diferente. É muito comum que uma mesma música tenha várias versões de masterização diferentes, uma para cada uma dessas mídias. Registre todas as suas músicas. Inevitavelmente, para você poder distribuir a sua música, você vai precisar de um código ISRC, que você vai obter quando você for registrar a sua música. Isso, consequentemente, vai te dar os direitos fonográficos desse arquivo. Já pensou você distribuir uma música e ela tem um sucesso aí, explode, e você ainda não tem os direitos dela? E toda essa etapa de registro é gratuita, você não vai ter que pagar nada para fazer. Basta que você se afilie a uma associação de música. Veja aí das associações que existem qual que melhor atende às suas necessidades. Agora que a sua música já está registrada, é hora de você mostrar sua música para o mundo. E se você está começando agora, a distribuição digital pode ser um ótimo começo para você. E atualmente existem até distribuidores digitais que nem cobram para distribuir a sua música. Analise com calma os prós e os contras de cada distribuidor digital que existe e veja aí qual deles atende melhor os seus objetivos. Redes sociais, playlists, anúncios pagos, apresentações ao vivo e parcerias. Esses são apenas alguns dos exemplos de meios aí que você tem para você conseguir divulgar sua música e assim começar a montar a sua base de fãs. Utilize o máximo de opções de divulgação que você puder. Quanto mais, melhor. Eu vou te falar, nunca foi tão fácil e tão acessível fazer isso como é hoje em dia. Seja igualmente criativo na hora de divulgar uma música e tenha paciência. É um processo que leva um certo tempo para conseguir um resultado. Todas essas etapas que eu acabei de falar nesse vídeo, elas se somam. Esse canal aqui tem vários vídeos falando separadamente de cada uma dessas etapas. Não deixe de ver os vídeos que foram indicados na tela ao longo desse vídeo. Quanto mais você estudar, quanto mais informação você tiver, maior é a chance dessa música que você for produzir ter mais sucesso. E bora começar a nossa música. Se você assistiu esse vídeo até aqui, por favor, siga o nosso canal e ative as notificações para você ser avisado sempre que a gente lançar um vídeo novo. Aqui no canal a gente lança vídeo toda semana, tudo produzido com muito carinho para você. Valeu e até o próximo vídeo.